A partir desse encontro de hoje, a gente está com uma nova série de estudos que é sobre os fundamentos, as bases da Gestalt terapia. Então, a Gestalt terapia ela tem fundamentos que são filosóficos e fundamentos que são teóricos. A gente vai, no restante desse ano, mergulhar aí pelas bases da Gestalt terapia, começando pelas bases filosóficas, que é o existencialismo dialógico, o humanismo e a fenomenologia. Então, esse nosso primeiro encontro de hoje vai ser com a base existencialista da Gestalt terapia. E quem vai conduzir, né, o nosso encontro de hoje é o Bruno Gomide, que eu estou muito feliz de ter topado participar. A gente se conheceu na pós-graduação. E eu estou muito feliz que você está aqui, Bruno. Passo agora a palavra para você. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Fiquei muito feliz pelo convite, feliz de ver a Natália aqui, a Alessandra também, lá do ITGT. E como a Débora falou, que o intuito é ser uma conversa aqui, né? Que todos possam contribuir. E, bom, eu sou o Bruno, fiz pós-graduação com a Débora, estamos fazendo, né? Estamos na fase final, que é a parte do TCC, mas fiquei muito feliz pelo convite de voltar agora lá para as bases, né, filosóficas. Então, foi um convite também de relembrar essa parte que é muito importante da Gestalt terapia, que é essas bases, e começar com uma parte que eu gosto muito, que é o existencialismo. E falar de um filme que eu sou apaixonado, né? Que é A Sociedade dos Poetas Mortos, assim. É um filme que eu gosto muito. Não sei se todos vocês já assistiram o filme, mas se alguém aqui ainda não assistiu, eu fico o convite para assistir, que é um filme assim que ele traz muitas reflexões, assim, vários sentidos, inclusive nesse lugar existencialista mesmo, que é o que a gente vai tentar trazer aqui para pensar juntos, assim. Eu vou colocar aqui para apresentar, já está aqui, mas eu vou colocar a tela cheia aqui para mim para apresentar, e eu não vou conseguir, apresentando, ver vocês, eu acho. Então, Débora, se alguém levantar a mão ou quiser falar, escrever, você vai me avisando aqui, porque eu vou ficar apresentando, não vou conseguir ver se alguém falar, ou enfim, se eu começar a falar e disparar ou tiver muito chato, você vai me parando aí, tá bom? Eu vou te sinalizando aqui. Tá bom, deixa eu colocar aqui. Bom, então, eu pensei em começar, antes de falar propriamente do filme, pensei em começar falando sobre o existencialismo e a Gestalt terapia, né, para a gente relembrar, né, sobre essa base filosófica. Não sei se todos que estão aqui já são formados, se tem estudante ainda, então eu pensei em falar um pouco sobre o existencialismo e falar sobre. Eu pensei em quais filósofos do existencialismo trazer, porque são muitos filósofos, né? E aí eu pensei em trazer sobre o Heidegger e o Sartre, que são dois filósofos muito importantes para a Gestalt terapia. Tem outros, né? Tem o Kierkegaard, tem o próprio Buber, por exemplo, mas não dava para trazer todos, porque o foco vai estar no filme, mas aí eu pensei em trazer dois para a gente focar, e aí eu trouxe esses dois, né? Então, o existencialismo, ele surge como um movimento filosófico lá no século XX, mais ou menos, e aí eu trouxe esses dois filósofos para a gente conversar um pouco sobre eles. Ele surge como uma resposta às crises ali do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e é uma base que influenciou bastante a Gestalt terapia, especialmente no que diz respeito à liberdade, à responsabilidade e à autenticidade, né? E aí, falando do Heidegger, né, ele vai dizer que nós não existimos isolados, mas sempre em relação ao mundo, aos outros e ao tempo. Aquela questão da integralidade, né?
eu fui assistir ontem uma palestra da Marisete. Quem não conhece, a Marisete é uma das prepulsoras da Gestalt terapia aqui no Centro-Oeste, né, uma das sócias lá do ITGT, e ela foi falar sobre a base da Gestalt terapia e a palestra dela foi toda baseada na integralidade, né, como a Gestalt terapia ela está baseada nessa questão da integração, como tudo se baseia na integração. E Heidegger ele traz muito esse lugar, né? E aí a gente vai falar sobre essa questão do ser no mundo, né? Que é o Dasein, que ele traz que nós somos ser no mundo. Então, o ser humano ele não pode ser separado do mundo em que vive. Ele sempre está inserido em uma realidade específica. Isso significa que nossa experiência nunca é pura, mas sempre acontece dentro de um contexto, ou seja, nós somos ser no mundo, sempre. E o Sartre ele vai trazer, né, é uma das frases mais famosas dentro do existencialismo, e que nós trazemos para a Gestalt terapia, que é a existência precede a essência. E é algo que a gente vai trabalhar muito no filme também, né? Isso vai significar que o ser humano ele não nasce com uma identidade fixa, mas que ele constrói a sua essência a partir das suas escolhas, né? Ou seja, ele vai se constituindo à medida que ele existe. E isso vai refutar qualquer visão determinista da psicologia, né? Ou seja, na visão de homem da Gestalt terapia, não tem esse lugar do determinismo, né? Quem escolhe a Gestalt terapia como abordagem é justamente porque tem uma visão de mundo, visão de homem, que refuta esse lugar do determinismo. O ser humano ele não está condenado a um destino psicológico ou a traumas do passado. Ele pode, a qualquer momento, ir escolhendo um novo caminho para si, né? E ele vai trabalhar muito com esse lugar de liberdade e angústia. Então, ele vai afirmar que nós somos totalmente livres para escolher, mas que essa liberdade ela traz angústia, pois ela significa que nós somos responsáveis por aquilo que nos tornamos. E aí é claro que aqui a gente tem que entender que esse lugar de ser livre para escolher é dentro do contexto, né? Dentro do contexto que nós vivemos, dentro do contexto social, e a gente precisa entender isso como psicólogos também, né? Quando a gente fala desse lugar do contexto social, por exemplo, é entender que nós somos livres para escolher, mas eu não posso, por exemplo, escolher ir para Paris hoje, nesse momento, né? O meu contexto social não me permite fazer essa escolha, então a gente tem que entender esse contexto também. E aí, trazendo mais para o existencialismo junto com a Gestalt terapia, o homem, dentro das suas possibilidades, né, é livre para fazer escolhas na vida e é responsável por essas, né? A Gestalt terapia traz muito esse lugar da responsabilidade. A consciência intencional, que é da fenomenologia, faz o homem sempre estar em um contínuo vir a ser, pois continuamente está se ligando a algo, experimentando o sentido dessas relações. E o processo de awareness, que é o principal objetivo da Gestalt terapia, que é a busca, né, na psicoterapia gestáltica, auxilia a pessoa a distinguir a facticidade, aquilo que na vida a gente tem controle, entender o que na vida a gente tem controle, das escolhas que se pode fazer durante esse processo de vir a ser, que é o que a gente vai ver no filme também. Quando a pessoa faz escolhas que a distanciam de si mesma, o contato consigo e com o mundo tem sua qualidade danificada, o que pode levar a um vazio existencial e ao desenvolvimento de algum sintoma, na tentativa de tamponar essa falta vivida. Então, quando a gente escolhe algo que nos distancia, isso pode virar um sintoma, né? E quando a gente faz escolhas que aproximam da gente, esse sintoma ele pode afastar desse sintoma. E aí, junto do existencialismo e questão de terapia ainda, o psicoterapeuta ele se volta para o cliente a fim de ajudá-lo a se reconhecer e fazer as suas próprias escolhas. E é notável no processo de investigação fenomenológica e as tomadas de consciências de ambos ao longo desse processo. E no processo de tomada de consciência, é preciso avaliar não apenas as questões individuais, mas também sociais, o modo como a pessoa lida com elas. E quando a pessoa está mais consciente de si e do seu mundo, que é o objetivo da Gestalt terapia,
sendo-se mais capaz de realizar as escolhas autênticas, responsáveis e que organizem sua vida de modo significativo para si mesma. E para finalizar, o existencialismo ensina ao Gestalt terapeuta uma atenção cuidadosa com o outro para facilitar que este se apresente de forma autêntica na relação. Então, esse é um resumo do existencialismo e do existencialismo com a Gestalt terapia. Dentro dessa parte aqui, antes da gente entrar no filme, tem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que ficou para reflexão? Pode seguir? Acho que pode, Bruno. Seguir? Ok. Então, agora vamos para a parte do filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Vocês chegaram a assistir o filme? Assim, tem alguém que não assistiu esse filme, que não faz ideia do que se trata o filme? Eu já tinha assistido, mas assisti de novo pro encontro. Já tinha muito tempo que eu tinha assistido. Uhum, uhum. Tem alguém que nunca assistiu o filme? A Marta falou que não conseguiu assistir, a Alessandra assistiu. Uhum. A Marta nunca assistiu o filme. Uhum. Tá. Marta, eu vou contar um pouquinho, então, o filme, a história do filme, para ver se você consegue entender um pouquinho a história dele, a sinopse do filme. Mas E eu a recomendo. Natália também. Quem? A Natália também e a Camila. Natália, Camila, para ver se vocês entendem um pouco. Vou acabar dando um pouco de spoiler do filme, tá? Me perdoem, mas mesmo assim eu recomendo muito que vocês assistam, porque ele é um filme muito bom, assim, maravilhoso. Recomendo muito que vocês assistam. Não sei se quem assistiu concorda comigo, mas eu acho ele um filme maravilhoso. Assim. Mas vamos lá. Sociedade dos Poetas Mortos, né? Esse filme ele se passa num internato, né, que é o Elton Academy. É uma escola, um internato, que ele é um internato só para meninos. E esse internato, o grande objetivo desse internato é que os alunos que estudem lá, eles passem para as principais universidades do mundo, né? Tanto dos Estados Unidos quanto as principais faculdades do mundo, Harvard, etc. E é um internato de meninos economicamente privilegiados, né, ricos em geral, mas é um internato muito rígido e muito formal, né? Então, o discurso educativo de lá, ele valoriza muito a tradição, né, os cumprimentos dos papéis, um futuro sólido, o conservadorismo e a obediência, né? E as famílias de lá são muito conservadoras, né, e tradicionais, então colocam os seus filhos lá justamente com esse objetivo, né, que seus filhos estudem lá para passar nessas universidades, para irem para profissões tradicionais e geralmente para que cumpram esses papéis tradicionais, né? Então, esse é o objetivo desse internato e normalmente os alunos que lá estão já têm papéis pré-definidos pelas famílias e pela instituição, né? Então, os jovens que estão lá, eles não são vistos como indivíduos em processo de descoberta, mas como futuros representantes de um ideal que já está pré-estabelecido pela família e pela instituição. E aí o resultado é um ambiente onde questionar é perigoso e obedecer é meio que a única forma de sobreviver ali dentro, né? Então, qualquer coisa diferente de obedecer às leis ali dentro, às leis rígidas que estão ali, é tido como você é castigado e os castigos são bastante rígidos ali. É uma escola bastante tradicional e os pais que estão ali são bastante tradicionais também.
E é nesse ambiente que se passa o filme. Até que surge um contraste, que é um professor, que é um ex-aluno da instituição. Esse professor é o John Keating, ele é um professor de literatura inglesa, e ele tem uma didática totalmente diferente, né, dos outros professores. E ele vai propor que os jovens ali, que a turma dele, que é o primeiro ano dele ali, e ele vai propor que os jovens eles rompem com essa rigidez e ele vai inspirar os alunos a buscarem a autenticidade, a coragem, a liberdade e a autoexpressão. Tudo que aquela instituição até então luta contra, né? E aí é ali que as coisas viram e o filme começa a tomar um outro rumo, né? E aí a metodologia desse professor é quase um ato de rebeldia silenciosa. Já na primeira cena dele com os alunos, ele tira os alunos de sala, né? E aí quando ele propõe ali o Carpe Diem, que é aproveite o dia, só que ele propõe isso não de uma forma ali como um convite responsável à aventura, e sim como esse chamado à autenticidade dos alunos. E é uma cena muito interessante, porque ele faz isso fora da sala de aula, em frente a um quadro ali com as fotos dos alunos antigos, e é um primeiro momento de relação com os alunos da sala, e onde ele começa a ganhar a confiança desses alunos, assim, então é um momento de uma relação, de uma construção de relação com esses alunos muito interessante, muito bonita, assim. E aí tem uma segunda cena que eu vou mostrar para vocês ali, mas ele vai ganhando essa confiança desses alunos a partir de várias cenas, de vários momentos. Então, a pedir que os alunos arranquem as páginas do livro, que quando ele sobe nas mesas para enxergar o mundo de outro ângulo, quando ele declama poesia com a própria voz, esse professor ele não está apenas ensinando a literatura, que é a aula dele, ele está transmitindo a mensagem de que viver exige risco, criatividade e autenticidade ali. Então, ele começa a mostrar uma outra forma de ser aos alunos. Oh, zero. Zero. Oi? Não, aqui não. E aí começa a construir uma relação muito bonita com esses alunos. E os alunos que até então estavam sendo educados de forma robotizada, num lugar de esse lugar de essência, assim, já predisposto, assim, você nasceu para ser isso e você não tem voz, ele já começa a desconstruir isso e mostrar que esses alunos podem ter voz, podem ter a sua própria liberdade para construir e ser o que eles quiserem. É algo assim, e ele começa a mostrar isso através da poesia, é algo muito bonito, assim. E os alunos, eles começam a se interessar pela vida desse professor, né? Porque ele estudou nessa instituição, e descobre que esse professor, quando estudou lá, ele fazia parte de uma sociedade, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, que era um grupo de alunos que liam poesia em uma caverna que ficava ali perto dessa instituição, e resolvem criar a sua própria sociedade também, esses alunos, que é a nova Sociedade dos Poetas Mortos, e começam a se reunir também para ler poesia à noite, escondidos, e começam a fazer isso também, escondido da instituição. E dentro dessa caverna, eles não só começam a ler poesia, mas eles começam a ter a sua própria autenticidade, porque dentro dessa poesia eles conseguem ser eles mesmos. Diferente da instituição, de dentro da instituição, lá eles não precisam usar uniforme, lá eles começam a chamar mulheres para poder fazer parte desse grupo, lá na instituição, a instituição só com homens, né? Então, lá eles chamam mulheres, lá eles bebem, lá eles são eles mesmos, né? Então, é um convite mesmo a essa autenticidade deles conseguirem. Lá eles tocam uma cena que eles começam a tocar tambores, gritam, declamam poesia.
Então, é muito nesse lugar, assim, de poder fazer o que eles querem, dessa sociedade secreta que eles recriam a partir dessa descoberta com o professor. Só que o problema, entre aspas, problema, né, bem entre aspas, é que esse lugar da autenticidade não fica só lá dentro da caverna. Em um determinado momento, eles começam a trazer isso para dentro da instituição, que é quando um desses alunos ele faz uma publicação no jornal da escola dizendo que a escola deveria começar a aceitar mulheres dentro da instituição. E a instituição, rígida como ela não aceita, descobre quem é o aluno e vai atrás dessa sociedade secreta e ainda castiga esse aluno, e essa instituição é tão rígida que o castigo é físico, né? O diretor agride esse aluno fisicamente, para vocês verem como é rígida essa instituição. Então, a pedagogia do Keating, ela rompe com a lógica do dever, da obediência, inspira Neil, Todd e seus colegas, e ao acompanhar a trajetória desse personagem, o espectador ele vê várias formas de relação com a liberdade, que é o adoecimento do sujeito, que abdica da sua voz, que é o caso do Neil, que a gente vai ver mais para frente, a emergência da voz, que encontra suporte, e a ambivalência do agente, que inspira, que no caso é o professor, cuja prática emancipatória traz potência e risco. E o filme apresenta conflitos existenciais concretos, que é o descompasso entre o projeto familiar e institucional e o desejo individual, que é o caso desses alunos, principalmente do Neil, e as consequências éticas de inspirar sem dar suporte, o papel da arte como abertura para o sentido, e o preço que se paga quando o desejo é silenciado, que é a parte final do filme. A Gestalt terapia, nesse horizonte, ela se aproxima dessa mensagem a afirmar que a vida ela não é determinada por essências prontas ou explicações passadas. É pelo contato vivo entre o sujeito e o mundo, pelo aqui e agora, que se escolhe, sente e age. E o filme ele mostra que, ao se depararem com a poesia e com a escuta do Keating, que é o professor, os alunos eles despertam esse awareness, né, uma consciência mais nítida de si, e de seus desejos e dos seus conflitos. Em resumo, o filme é sobre despertar, e todo despertar traz risco, né? Então, continuando nesse lugar do filme, o professor ele traz esse lugar de trazer essa awareness para os alunos, né? Esse lugar de consciência do que os alunos querem, desse despertar para os alunos. E dentre esses alunos tem o Neil, que é o principal do grupo, e ele já tem esse lugar de que o pai dele, diferente dos outros colegas, a família dele não é tão rica, e o pai dele consegue, com muito esforço, colocar ele dentro dessa instituição. Só que o pai dele é muito rígido também, é um militar muito rígido, e já desenhou o futuro para ele, que é que ele vai estudar lá para ser médico, né? E ele tem uma exigência muito forte que ele vai ser médico. Só que o Neil, ele vai redescobrindo, a partir dessa relação com o professor, com os colegas, o antigo desejo dele, que é o desejo de atuar, é o desejo das artes cênicas, né? Ele entende que ele ama as artes cênicas e ele resolve entrar para o grupo de teatro da instituição, e o pai dele não aceita que ele vá fazer teatro, né? E ele resolve, mesmo assim, desafiar o pai e ir para o teatro. E quando o pai descobre que ele está na peça de teatro da escola e faz o teatro, né, se apresenta, o pai dele busca ele e diz que ele vai sair da escola e vai para uma escola militar. E o grande enredo do filme, né? E quando o Neil
vê que ele não tem saída, que ele vai sair, vai para a escola militar e que o pai dele vai obrigá-lo a entrar para a medicina e não vai deixar ele seguir o sonho dele de ir para as artes cênicas, ele acaba tirando a própria vida, né? Então, fica nesse lugar aqui, né? Que o filme é sobre despertar e todo despertar traz risco. E aí, mais para frente, a gente vai ver um pouco dessa cena, desse lugar dele com o pai dele, para a gente debater um pouco sobre se poderia ter feito algo diferente, se algo poderia ser feito diferente em relação ao Neil, ao pai, ao professor, né, sobre essa questão da responsabilidade, talvez trazer um pouco para esse lugar do professor e debater sobre o nosso lugar de terapeuta, sobre como a gente esse lugar de responsabilidade nosso como terapeutas, sobre esse lugar de despertar awareness, mas olhar para o contexto todo, né, como a gente pode fazer nesse lugar, assim, eu acho um lugar legal da gente debater sobre isso também, mas eu vou trazer as cenas para a gente debater sobre isso também. Mas é só para terminar de contar a história do filme, assim, para vocês. Bruno, Oi. eu não sei se você também vai falar desse aluno, mas nessa frase que você falou, né, de que o despertar, todo despertar, ele traz um risco, eu também lembrei daquele outro aluno que se interessa por uma moça que está num relacionamento, e aí, para ele explorar isso que ele queria, ele também teve consequências, ele acabou apanhando lá do cara. Então, eu pensei nisso também, que, tipo assim, o Neil é claro que é mais marcante, mais impactante, né? Como esse despertar trouxe esse risco para ele, mas a gente percebe isso também em outros alunos, né? Então eu lembrei dessa cena que teve também. Nossa, perfeito, Débora. Não ia falar dele, mas é um outro exemplo também, claro, assim, desse lugar, assim, do risco e no caso dele, como ele estava, assim, como ele ficou disposto a correr esse risco, né? Como ele estava consciente desse risco e ele foi disposto a correr esse risco, né? Assim, me parece. Bom, agora aqui eu vou trazer algumas cenas para a gente refletir junto sobre elas, assim. Deixa eu pegar aqui. Algumas cenas que eu acho muito importante do filme. Fez muito sentido. Aí, Débora, você vê se tá saindo bem aí, tá? Tá bom. Uhum. Eu quis colocar, eu quis colocar essa cena. Essa é a segunda aula deles com o professor. E essa cena me tocou muito, assim, porque de acordo com a instituição, assim, o que está no livro, né, assim, é muito de acordo com a instituição, assim, que é querer medir a poesia, querer dizer como que eles devem fazer a poesia, e o Keating vai lá e ele traz justamente o oposto, assim, né, quem está falando aquilo que está na introdução é um doutor, né, e aí ele coloca justamente para os alunos rasgarem aquilo ali, porque ele não quer explicar daquela forma a poesia, é a introdução para os alunos ali, aquela segunda aula, do que ele quer mostrar para os alunos na relação, que é, eu quero que vocês vivam a poesia, eu não quero que vocês fiquem na teoria da poesia, eu quero que vocês vivam a poesia. Então, é o início da relação deles com os alunos, e aquilo ali, para mim, é muito importante, assim, para o contexto do filme, assim.
E eu não sei se como que chega para vocês essa cena, mas para mim impacta muito assim no filme. E aí nesse lugar do existencialismo, assim, esse lugar do rasgar o livro simboliza rejeitar as regras prontas e destacar que a vida ela não é mensurável, né? Cada sujeito ela precisa encontrar o seu próprio sentido, assim. Então, nesse lugar da poesia, não dá para colocar como se tudo fosse a mesma coisa, assim. É esse lugar de cada sujeito ali buscar o próprio sentido da poesia para si, né? E nesse lugar gestáltico, o gesto muda o campo da sala, né? Deslocando o fundo institucional e permitindo que a poesia, que é a voz do aluno, surja como figura ali. E aí o Keating ele provoca a experiência awareness e não apenas ensina ali a teoria. Keating não ensina a poesia como técnica ou ornamento cultural, mas como linguagem existencial, capaz de conectar cada estudante a si mesmo e ao mundo, né? Então, sobre essa primeira cena, foi isso que eu captei, assim, para mim me toca muito nesse lugar, assim, de olhar dessa forma existencial, esse lugar de não mensurar a poesia e como isso ajuda na relação deles, assim, e nesse lugar de buscar o próprio sentido da poesia para cada um, né? Isso para mim fez muito sentido, assim, olhando esse olhar existencial. Para alguém de vocês fez algum sentido esse lugar dessa cena? Como é que chega para algum de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Bruno, eu fiquei pensando muito na nossa prática clínica mesmo, porque às vezes, pelo menos eu, assim, olho para a Gestalt terapia como esse lugar da gente proporcionar ali o despertar do cliente para as possibilidades, para aquilo que realmente faz sentido, né, para a vida de cada cliente que a gente atende. Mas às vezes parece que a gente tenta se prender a alguma métrica. Então, assim, é algo que eu tento tomar muito cuidado. Então, assim, a gente tem que estudar, obviamente, a gente precisa desse embasamento teórico, né? Mas se a gente se prende muito ao entendimento dos conceitos, das definições, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é isso, o que é aquilo, mas a gente deixa de olhar para a singularidade de como que é isso para o nosso paciente, então a gente pode errar, de não realmente estar olhando ali para o sujeito como ele é, né? Então eu fiquei pensando nisso, que na nossa própria profissão, a gente tem que tomar esse cuidado para a gente olhar realmente para cada paciente de uma forma singular. Sim, exatamente. Sim. Você ter o conhecimento teórico, ele é muito importante. O Keating, que é o professor, com certeza uma coisa que não falta nele é o conhecimento teórico, né? Assim, ele conhece muito, mas quando ele está ali, ele está na relação, né? Ele está ali no dialógico, na relação com os alunos, vivenciando, existindo com cada aluno ali. Então, aquele momento ali do existir com cada aluno é muito importante. Então, eu acho que é isso que você trouxe, assim, quando você está ali no momento clínico, é o seu momento de se relacionar com o seu paciente. Você tem que ter o conhecimento teórico, você tem que saber, você tem que estudar, mas quando você está com o seu paciente, é você e ele ali na relação. Não dá para você ficar pensando na depressão, na ansiedade, na parte teórica. Você tem que estar na relação ali. Eu acho que é esse lugar, assim. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso passar para a próxima cena? A Jade fez um comentário aqui no chat, vou ler. Hum. Ela falou assim: como gestalt terapeutas, nós rasgamos todo o conhecimento e definições pré-concebidos e buscamos entrar em contato com a perspectiva do cliente, como ele é no mundo. Perfeito. Perfeito. É isso. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Buscar o próprio sentido do paciente. Exatamente isso. Bom, essa segunda cena que eu separei, ela é, na verdade, a continuação dessa primeira cena, e é a cena mais famosa do filme, assim. Então, não poderia deixar de fora, assim.
mas que é o êxtase dessa cena, e enfim, só colocar ela aqui, é o êxtase, eu acho, do filme, assim. Não devemos rasgar os livros, medindo. Não importa o que o gente. Não importa o que os. A cena corporal, a parte corporal dessa cena mexe muito comigo, assim, como os alunos se juntam, assim, a cara que eles fazem com ouvindo o Keating, assim, eu acho muito fantástica, assim. Como eu falei, essa cena é a cena mais famosa, assim, do filme, que fica até hoje passando e passando, assim. E esse lugar, assim, a arte expressa liberdade, singularidade, permitindo que cada aluno encontre a sua própria voz, né? Esse entendimento existencial do que traz um pouco dessa cena. Nesse lugar gestáltico, a poesia, ela vem como ferramenta de awareness, né? Tomada de consciência, tornando figura o que estava no fundo. E a Gestalt, ela usa muito esse lugar da arte, né, como esse lugar de trazer a consciência, esse lugar de trazer para a figura o que está no fundo. E a autenticidade, ela surge no ato de experimentar, não na repetição de fórmulas, né? Então, é um lugar muito importante para trazer a autenticidade, que é um lugar que a Gestalt busca muito, né? E trazendo para a cena, o Keating ele reforça que a vida ela não pode ser reduzida à utilidade, ou seja, a utilidade ela é muito importante, mas não pode ser reduzida a isso, e eu acho que a gente vive muito isso na sociedade atual, né? A gente, pelo menos, percebe muito essa tentativa de reduzir a nossa vida a questões de utilidade, né? Como se a vida fosse reduzida a esse lugar de utilidade, e ele traz justamente esse lugar para a gente refletir que a vida não pode ser reduzida a isso. É importante a gente ter questões de utilidades, mas não pode ser reduzida a esse lugar. Há dimensões humanas que transcendem o cálculo, que transcendem a esse lugar, e a gente, inclusive, como terapeutas, precisa ter esse lugar de reflexão também. E a filosofia tem um lugar importante nisso, e o existencialismo está dentro disso. E a poesia, ela permite aos alunos descobrir a sua voz, não apenas repetir o que lhes foi ensinado, né? Que é um lugar que essa instituição até então prega muito, esse lugar de repetição, de robotização, né? Assim, ter os alunos como robôs ali, que só repetem o que lhe é ensinado, e esse lugar de desobediência, no sentido de autenticidade, de ter a sua própria voz, é tido como algo perigoso e que não se pode ter de forma alguma, né? Então, quando o Keating ele traz esse tipo de pedagogia ali, é tido como maus olhos, tanto para as famílias, quanto para os outros professores, quanto para a instituição como um todo, assim. E você vê na cena, assim, como eu percebo, pelo menos, não sei como é para vocês, como ele começa a trazer isso já nessa segunda aula, o, 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 o corpo dos alunos, os olhares dos alunos, assim, eles ficam brilhando, o corpo, assim, como eles chegam junto do professor, assim, e eles começam, de fato, a se inspirar por aquilo que o professor fala, e começa a ficar uma energia diferente, assim, eu acho muito vibrante, assim, essa cena por conta disso, assim. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa cena, sobre essa fala, sobre essas... Tem alguma reflexão sobre isso? Acho que pode seguir. Vou seguir? Ok. Tá. Essa terceira cena aqui também foi uma cena que eu acho muito interessante. Essa é a terceira aula que o professor dá para eles. E aí já é uma outra reflexão também.
Bom, essa cena eu quis trazer ela justamente por esse lugar, assim, a fala dele, né, e esse lugar de convidar os alunos a refletir sobre essa parte de mudar a perspectiva, né, assim, a partir de um gesto simbólico, que é fazer com que eles subam, né, mudem de lugar e subam na mesa ali do professor para olhar com uma outra perspectiva, mas é um lugar simbólico para que eles olhem para o mundo, olhem para a sua vida de uma outra forma, de um olhar diferente, assim, e eu achei isso muito interessante, assim, e é um convite, eu acho, que para nós mesmos, como terapeutas, como pessoa, e um convite para a clínica mesmo, assim, né? Como que a gente tem feito isso, assim, com os nossos pacientes, assim, desse lugar de convite para essa mudança de perspectiva mesmo, assim, de enxergar o mundo, assim. Então, eu acho muito válida essa cena, assim, para a nossa reflexão. E nesse lugar existencial, né, o ato simboliza a escolha de um novo ponto de vista e responsabilidade pela própria vida, suas escolhas e possibilidades, né? O movimento corporal altera o campo, tornando visível a relação entre postura, percepção e consciência. E para existir de outro modo, é preciso mover o corpo, a rotina, os hábitos e a alma, né? E aí volta para esse lugar da integração. Tudo está integrado, né? Quando a gente move uma coisa, a gente tem que mover tudo, né? Então move o corpo, move a rotina, os hábitos e também move a nossa própria alma. Move tudo dentro da Gestalt. Então é uma cena que para mim é muito importante nessa perspectiva. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa cena? Tem alguma reflexão sobre ela? A Cristina fez um comentário aqui. Ela falou: essa é minha cena clássica no filme, na vida. Pois por muitas vezes nosso pertencer na sociedade é rotulada a não olhar com nossos olhos, nem do topo de algum lugar que faça sentido para nós mesmos no mundo. Perfeito. É isso. É exatamente isso, assim. É uma cena que também, para mim, assim, eu acho que é uma das cenas que mais me tocou no filme também, assim, me fez refletir muito, Cristina, assim, de... Eu acho que o convite que ele faz, assim, ele convida os alunos, mas quando eu assisti de novo esse filme, agora, assim, já tinha um tempo que eu não assisti, ele convidou os alunos, mas me convidou também. Eu falei assim, nossa, será que eu estou fazendo esse movimento? Né? Será que eu estou me convidando? Ele convidou, será que eu estou me fazendo esse movimento E ele foi o primeiro, né, a se colocar nesse lugar. Uhum, exatamente, exatamente. Será que nós, como terapeutas, estamos nos colocando, assim, quando a gente está em relação com os nossos pacientes também? Né? Interessante, interessante. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa cena, sobre algo relacionado a essa parte do filme? Pode ser. Tá. A última cena que eu separei, só para a gente, para quem somente não viu o filme, eu quis separar só um pedacinho da parte de uma discussão do Neil com o pai, para entender um pouquinho assim, da relação deles. I don't care if the world comes to an end tomorrow night. You are through with that. Uma cena bem curtinha, só para quem não assistiu ter uma ideia da relação do Neil com o pai dele, que é uma trama bem central do filme também, né? E que acaba desencadeando ali no suicídio do Neil, que mostra esse lugar bem existencial mesmo, assim, né? Onde o Neil, ele, a partir
dessa awareness que ele tem ali, desse entendimento que ele tem que ele quer atuar, que o sonho dele é atuar, e a partir do momento que o pai dele não permite que ele atue, que ele tem que seguir esse lugar de ser médico entre aspas, o salvador da família, né, que o pai dele faz de tudo para ele estudar nessa grande instituição, para poder ter boas notas e poder entrar numa grande faculdade, universidade, e ser médico, e seguir esse padrão já pré-estabelecido, e aí ele vive esse conflito existencial, e quando ele se enxerga sem saída, ele acaba ali se suicidando no final por conta disso. E aí um pedaço dessa relação, e quando vai se desenvolvendo essa história, a gente vai vendo, assim, quando ele vai cada vez mais se descobrindo a sua autenticidade, a partir da sua relação com o professor, a sua relação dentro da sociedade dos poetas mortos ali, ele é um dos líderes da sociedade, e aí a gente vai vendo, assim, uma alma muito livre dentro da sociedade dos poetas mortos ali, né, um dos líderes ali, e ele vai se empolgando, quando ele se descobre ali, quando ele se percebe ali como um artista, ele descobre, ele fala que ele vai fazer o teste para ser o papel, para fazer o papel principal da peça, e ele vai conversar com o Todd, que é o colega de quarto dele ali, e ele está muito feliz que ele vai fazer esse papel, aí você vai vendo uma alma muito livre ali dentro dele ali, e aí quando ele começa quando o pai dele descobre, ele vai conversando com o pai dele, você vai vendo ali que, ao mesmo tempo que ele tem essa alma livre, ele não consegue bater de frente com o pai dele. Quando o pai dele fala com ele e fala que não, ele não consegue discutir muito com o pai dele, ele só obedece o pai dele, ele fala assim, senhor, e tudo. O que ele tem de ato de rebeldia é que quando o pai dele fala para ele, você não vai fazer a peça, ele faz mesmo assim. Essa cena que não continua, que ele chega para conversar com o professor, ele vai pedir conselho para o professor, e o professor fala para ele conversar com o pai dele e pedir para o pai dele para participar da peça. E só que ele não conversa com o pai dele, ele mente para o professor que conversou, mas ele faz a peça escondido. O pai dele vai ver a peça e no final ele leva o filho para casa, não aceita e fala que vai mudar o filho de escola, e é quando ele acaba ali dando um tiro na cabeça, né? E então você vê ele na relação que ele não consegue conversar com o pai, não consegue bater de frente com o pai. Em outros momentos você vê uma alma livre com os colegas, com o professor, mas com o pai ele não consegue. Então, nesse lugar, assim, desse entendimento existencial, você vê que o Neil, ele encontra no palco um sentido de vida, né? E esse sentido está muito relacionado a essa relação que ele tem com o professor, com o Kit, que ele tem essa awareness ali, nessa relação com o professor, do que ele quer para a vida dele. Atuar, né, faz com que ele se sinta inteiro e realizado. Só que o pai, ao descobrir, ele proíbe e exige a conformidade com o plano de vida, que é a medicina, que o próprio pai traçou para o filho, e aí instala ali um conflito profundo no Neil, né? Então, o Neil, ele descobre o sentido na própria escolha dele, mas é impedido de viver esse próprio sentido que ele encontrou. E aí surge a angústia, né, da impossibilidade de exercer a liberdade e a autenticidade dele. E Neil, ao desejar atuar, rompe com a essência que o pai tentava impor, e aí ele reivindica a sua existência como projeto próprio ali, mas ele não consegue, mesmo reivindicando a sua existência, ele não consegue tomar para si esse projeto naquele momento, né? E aí, falando da Gestalt, no ciclo do contato, o desejo do Neil, ele, que era a figura, é bloqueado pela família, que é um dos seus campos, criando uma frustração e uma energia presa ali. E aí, ali, como disse Sartre, se a existência precede a essência, então nós não somos definidos por papéis herdados ali, ou seja, o médico, o advogado, o filho obediente. O que nos define são nossas escolhas, né? O que
carregam tanto a liberdade quanto a responsabilidade. E aí fica esse lugar ali para debater com esse final trágico, né, desse lugar da liberdade e da responsabilidade dentro de um contexto, né? Até onde vai a nossa liberdade, até onde vai a nossa responsabilidade e as nossas escolhas, né? No final, esse lugar de liberdade, responsabilidade e escolha trouxe a um lugar de uma escolha do Neil de tirar a própria vida. E aí que eu queria trazer também para a gente entender as possibilidades do Neil nesse momento, assim, né? De angústia que levou ele a tirar a própria vida, a escolha de tirar a própria vida, dentro da Gestalt, como que vocês entendem isso, assim, esse lugar de escolha, de responsabilidade e liberdade nesse contexto, assim, que chegou nesse lugar trágico, assim, como que é isso para vocês? Se alguém de vocês tem alguma opinião sobre isso, assim, dentro desse lugar do existencialismo, dessa história do Neil, assim, como que é para vocês esse lugar existencial? Alguém tem alguma contribuição, assim? É, bom dia a todos. É, essa cena final aí do Neil, né? Eu daqui, quando estava assistindo, foi a primeira vez que assisti esse filme, achei ele belíssimo, chorei no final, fiquei tão emocionada, né? Desde o início. Às vezes fiquei até um pouco temerosa, né? Não sei qual a razão. Aí comecei a assistir em pedaços. Aí assisti 40 minutos, dei uma parada, fiquei refletindo, depois continuei. Mas, assim, nesse pedaço, nesse trecho que você estava comentando, quando o pai disse para ele que ele ia ficar 10 anos no exército, mudou tudo. Ele ia para uma universidade fazer medicina e depois ele faz essa colocação para o filho. Eu acho que eu ocupei esse lugar do filho. E, para mim, Bruno, quando você faz essa pergunta, a arte, né, esse sacrifício que ele iria fazer, para mim era um sacrifício, né? Eu acho que eu também não suportaria. Então, entre ficar fazendo uma coisa que eu acho que era mortificação, ficar 10 anos num lugar que não é meu, né? Eu preferia a morte, sabe? Então, assim, faz sentido para mim essa escolha dele, né? Como assim? Eu vou ter que ficar... e quem viveu a época, né, 1970, 1980, que não está muito longe aí, eu não sei qual o período, a obediência né, a coisa servil, né, de quartel-general, de baixar a cabeça, não poder, né, responder aos pais, era assim, muito... sabe, introjetado nos filhos. Não havia diálogo, né? Não havia abertura. Então, do meu olhar aqui, pela arte, eu acho que fez todo o sentido para mim. Aí, vou voltar, tá? Porque você foi apresentando, eu fiquei observando. No filme, esse subir na mesa, nossa, ali parece que foi a minha libertação. Gente, que posicionamento, né? E assim, quem já fez essa experiência de estar em algum lugar, na roda gigante, no parque de diversão, a criança, né, brincando e percebendo esses outros lugares que ela ocupa, ela vai entendendo melhor ela e a vida, né? E aí, eu fiz até uma ligação.
quando o personagem sobe, fica em cima da mesa. E aí, logo depois, vem uma cena em que o menino está apaixonado e ele vai ligar, né? Ele hesita em ir ligar e liga. E aí parece que tem um amigo que fala para ele assim, não foi... tem um momento que o colega coloca o amigo contra a parede, dizendo que não foi ele, mas ele tem um outro olhar. Ela estava pensando em mim, porque ela iria me ligar. Aí eu falei assim, olha só, ele já está observando de um outro ponto de vista o como ele respondeu, porque as relações é entre eles também ali na escola, né? Eles têm que se posicionar um contra o outro. Aí na cena da segunda aula, que eles rasgam o livro, você observa que tem um que ele está totalmente obediente, seguindo as regras. O professor escreve no quadro, ele escreve no quadro. O professor fala que não é, ele vai lá coisa. Quando manda arrancar a folha, há ali dentro dele, assim, ele tem que romper com as obediências. Eu não posso fazer isso, é um livro, coisa e tal, mas ele não se permite. Então ele procura, olha, sabe aquele Maria vai com as outras? E tipo assim, eu não quero fazer, mas eu vou. Todo mundo está fazendo. Então ali você já percebe, né, as diferenças, né, humanas, as escolhas de cada um, a liberdade na hora de executar a sua decisão, né? Então, assim, eu achei o filme muito bom. Nossa, alimentou minha alma, sabe? Assim, fez todo sentido. É gestáltico, né? Foi muito bom, foi muito bom. Eu amei esse filme. Eu já conhecia, mas eu nunca tive assim vontade, sabe, de assistir, né? E ainda bem que a Débora colocou lá para o filme. E aí eu até procurei, né, na Netflix, na Prime, e não estava encontrando. E depois eu fui para as observações dos comentaristas de filme, né? E eles, mas na verdade ele estava fazendo um comentário sobre a questão dos artistas, né, de como foi feito o filme. E aí eu levei um pouco disso para o filme, mas depois, quando eu comecei a assistir, eu falei assim, gente, que isso? Não tem nada a ver, esse cara estava com um outro olhar, ele não estava entendendo nada. Então, assim, foi muito bom. Eu agradeço muito o filme que você escolheu, faz muito sentido, mostra assim, a importância, né, esse cuidado que a gente tem das relações com o outro, né? Vou trazer outra coisa aqui também. Do futebol, você vai achar que sou louca, né? E tinha uma música sinfônica, né? E aí eu ficava assim, gente, olha só, e tem tudo a ver, né? Essa música sinfônica ali, a orquestra sinfônica, e a orquestra. O professor é o regente, né? Ele está ali para fazer esse direcionamento. Eu achei aquilo também muito legal. E na hora de chutar a bola, olha o corpo e o movimento, né? E olha como. Olha, eu fiquei assim, como é que pode isso? Vou ter que chutar a bola, falar algo, né? Olha que coisa interessante você ter que estar ligado em todos esses movimentos dentro de você e fora de você, né, ao mesmo tempo. Eu achei isso muito interessante. Muito obrigada, Bruno, e a Débora, né, por esse crescimento, essa ampliação, sabe? Juntou tudo nesse filme aí. Obrigada. Obrigado você, Rosanita. É isso mesmo, assim, o filme ele é maravilhoso. Tem muita cena, assim, né? Quando eu fui separar, eu falei, assim, gente, que cena que eu coloco? Porque é tanta cena boa, assim, no filme, que é difícil, assim, tem a cena dele com o Todd é para quem não viu, assim, é um outro aluno muito importante, assim, da cena também, da sociedade dos pais, que é um aluno muito tímido e ele sofre muita pressão também, porque o irmão dele foi um aluno de muito sucesso dentro da instituição, então ele sofre muita pressão nesse lugar. E ele vai se desenvolvendo com o professor também, então tem uma cena muito legal que ele precisava fazer um poema junto com os outros alunos para apresentar e ele não escreve esse poema, e aí o Keating coloca ele na frente dos alunos e ali ele vai fazendo, ele se desenvolver ali na hora um poema e ele fala sobre o cobertor ali na hora,
faz um poema na hora ali sobre cobertor, e é uma cena, assim, muito gestáltica também, assim, que ele vai desenvolvendo, é muito legal. Então tem muita cena interessante. Essa do campo de futebol, na hora que os alunos colocam o professor para cima, assim, é uma cena muito bonita também. Então tem muita cena interessante no filme, assim, é difícil escolher, assim, é muita coisa legal. Tem uma palavra aí do filme que ele fala conformidade, né? Foi o primeiro momento assim que eu fiquei bem assim, nossa, conformidade. A gente às vezes não fica, não aceita, né? Não, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu vejo no final que o aluno mais tímido, ele sabe quando a pessoa está enxergando tudo? Ele vai na sala com os pais para ter que assinar o termo, para confirmar que o professor é o culpado, e para ele não é, né? O professor ele só ensinava, a escolha foi do Neil, e no final, ele, contra essa conformidade, ele sobe na carteira, né? Para dizer assim, eu não aceito isso, né? Eu acho isso que é muito libertador. Essa cena também no final, nossa, foi ali que eu desabei. Eu falei assim, nossa, ele teve coragem, né? Porque o Neil teve a coragem de tirar sua vida, né? Foi um ato ali. E ele também rompeu com essa dificuldade, subiu sobre a mesa e para dizer, professor, eu sei que o senhor não é culpado, né? Foi uma escolha do Neil. Acho que ali foi, para mim, foi o máximo. Ó, muito bom o filme, muito bom. Sim, nesse lugar da cena... Primeiro, essa cena final, para mim, também é um dos êxtases do filme, né? Que é a cena... só para quem não assistiu o filme, quando o Neil tira a própria vida, que o pai coloca, ameaça que vai colocar ele nessa escola militar e né, tirar ele da instituição, e aí ele tira a própria vida, a instituição vai investigar a Sociedade dos Poetas Mortos ali, e no final culpa o professor pelo Neil ter tirado a própria vida, né? Porque teve esse desajustamento ali dos alunos, né? Então culpa o professor e demite o professor. E aí e é uma cena muito interessante, porque aí o diretor, que também era professor da mesma matéria do Keating, vai dar a aula que o Keating estava dando para essa mesma turma, e aí é uma cena até meio cômica nesse sentido, porque aí ele pega o mesmo livro, que é esse livro que o Keating manda os alunos rasgarem dessa cena que eu mostrei para vocês, que ele manda os alunos rasgarem a introdução, e aí ele pega e manda os alunos lerem a introdução, só que os alunos não têm mais a introdução porque está rasgada, e aí ele faz... Os alunos ficam, não tem a introdução porque está rasgada e ele fica sem entender. E aí o Keating chega para pegar as coisas dele bem na hora, e aí esse Todd, que era um aluno que quase não falava nada, que era muito tímido nesse momento, ele rompe com isso e fala para o Keating, olha, eu sei que não foi você, eu sei que você não tem culpa de nada, e aí ele sobe e fala, ó, capitão, meu capitão, que é uma frase da Sociedade dos Poetas Mortos deles, e sobe na carteira e instiga os outros alunos da Sociedade dos Poetas Mortos a subirem na carteira também ali, como uma última homenagem ao professor, e o diretor ali fica louco, mandando eles descerem da carteira, e eles não descem, mesmo sabendo que podem ser provavelmente vão ser castigados por estar no ato de desobediência ali, mas fazem isso ali como uma última homenagem ao professor que tanto inspirou eles ali naquele momento. É uma cena final e muito bonita ali do filme. Sobre esse lugar do Neil ali, do suicídio e tudo mais, achei muito interessante esse lugar que a Rosanita trouxe, porque eu pensei, não sei como que chega para vocês, mas eu pensei muito nesse lugar para mim chegou muito nesse lugar da Gestalt, do ajustamento criativo, sabe? Porque como a gente vem nesse ajustamento criativo, às vezes a gente pensa muito como uma coisa só esse lugar positivo, né? Mas o ajustamento criativo vem para esses outros lugares. Como a gente se ajusta dentro desse lugar da angústia, mas o ajustamento criativo ele vai para esses outros lugares também. E para mim chegou muito assim, como que o Neil se ajustou dentro dessa situação, assim, né? Qual que foi
a forma do Neil se ajustar dentro, e a forma que ele conseguiu enxergar, eu não sei se teria, né, outras possibilidades para ele, talvez tivesse, se ele tivesse um outro tipo de apoio, que aí fica esse lugar, assim, teria outras possibilidades, não sei. Mas naquele momento, o único ajustamento que ele conseguiu enxergar dentro da ameaça do pai foi essa. E aí o ajustamento que ele conseguiu enxergar foi tirar a própria vida. Mas eu enxerguei, na forma que foi essa, assim, um lugar de ajustamento dele foi, que ele conseguiu naquele momento, foi tirar a própria vida, assim, foi o que eu consegui enxergar. Bruno, Assim. eu vejo assim, também que o contexto, né, o campo, o local que ele está, é muito difícil. Tanto que uma frase do professor, que eu falei também, achei muito interessante, o professor falou assim mesmo, quer dizer, então, que você representa para o seu pai? Aí, então, o tempo todo ele usava uma máscara para o pai, nunca ele foi autêntico. Mas também não havia como ser os padrões sociais, as regras sociais da época é muito rígida, é extremamente. Filho não tem opinião, opinião é do pai. E o pai coloca todas as impossibilidades que ele teve na vida para que o filho execute, né, o sonho do pai no filho. Então, assim, eu acredito que para Nil foi assim, extremamente difícil, que ele não iria nem conseguir. É como que se ele tivesse um dilema, né? Eu não vou atender meu pai e também não vou me atender. Então, mas eu prefiro ir no meu desejo, que é continuar livre, né? Porque ele descobriu um lugar de liberdade em cima de um pau. Eu vi desta forma. E aqui, durante a apresentação, me veio o filme do Ney Matogrosso, né? Quem assiste vai vendo o sofrimento dele inicial, com um pai rígido, né? E ele tendo que lutar, né? Para ser ele. Eu sou assim, né? Meu pai quer que eu seja outra coisa, mas eu sou assim. Então, me veio esse filme, me veio esse outro filme do Homem com H. Eu não sei se é Homem com H, é Homem com H? É isso. É um filme maravilhoso também. Vem tanta coisa na mente que é difícil de segurar aqui o pensamento. É um filme maravilhoso. E esse lugar do Neil também, pouco antes dele se suicidar, você trouxe, me veio a lembrança. Quando o pai dele briga com ele, assim, sai do quarto para ir dormir, um pouco antes de se suicidar, tem uma cena assim que ele vira, assim, mostra ele, assim, ele dá um sorriso tão satisfatório que ele fala assim, eu consegui, assim, que ele atuou e ele atuou muito bem, né? Ele foi muito bem no teatro. Eu conseguia, fui muito bem, assim, isso foi minutos antes dele se matar, então, assim, ele estava muito satisfeito com o que ele tinha feito, ele falou assim, aquele lugar, assim, eu sou bom, eu sei que eu sou bom no que eu amo, que é atuar, assim, eu não vou conseguir seguir, porque não vai ser possível, mas eu sei que eu consegui, foi muito bom. Bruno, só para te avisar que falta 10 minutos, tá? Para encerrar. Você tá no mudo. Tá no mudo. Aí. Ok. Tá, eu vou para a parte final aqui agora, só para finalizar, então. Aqui. Uhum. O Bruno, Oi. Já que você vai terminar, vou trazer só mais esse ponto, né? Essa frase que ele fala assim, eu sou muito bom, acho que eu sou muito bom, eu acho que ele faz isso referência, fala para a mãe, né? Ou ele comenta diretamente para a mãe, não é isso? Não sei, eu lembro que acho que é isso. Tem uma parte que ele fala com a mãe, mas tem uma parte que ele fala assim para ele mesmo, assim, que ele dá um suspiro assim e fala assim, eu consegui, assim, ele fala assim, eu consegui então, dar um suspiro. Ele ainda estava no teatro, né? No caso, assim, essa cena. Não, tem uma que ele fala no quarto dele, que ele coloca a coroa assim na cabeça. Acho que na janela. Na janela. E aí ele dá um suspiro, assim, tipo assim, eu consegui, assim, meio que falando para ele mesmo, assim. Não, que eu ia trazer o contexto da mulher da época submissa, ela não falava nada, a mãe não pôde fazer nenhum tipo de movimento, né? Uhum. E aí, só para finalizar, então, dando um resumo geral, né, sobre o filme, o existencialismo e a Gestalt, né, aí a gente traz esse lugar da liberdade situada, né, o Sartre afirma que nós somos livres, mas essa liberdade ocorre sempre em contexto, sempre importante trazer isso.
O filme mostra como o internato e a família moldam as possibilidades, reforçando a teoria do campo gestáltico. A angústia e a responsabilidade. Escolher sempre vai implicar uma angústia. A Gestalt propõe que, ao trazer a experiência ao aqui e agora, o sujeito integra a angústia em ações transformadoras. O lugar da awareness pela arte, né? O professor, o Keating, usa a poesia para tornar figura o que estava no fundo. A arte conecta sentir e dizer, sendo assim um instrumento terapêutico. Contato e o bloqueio. O ciclo do contato, né? Ou seja, o desejo pela ação, interrompido gera frustração, foi o caso, por exemplo, do próprio Neil. É papel do terapeuta, ou no caso do educador, no caso do filme, criar condições de experimentação segura. É um caso aí que a gente tem que sempre se preocupar, né, trazer um lugar de awareness, mas um lugar seguro, olhar o contexto do paciente, o lugar do campo do paciente. Responsabilidade do agente transformador. Inspirar exige ética e cuidado. Quem provoca deve prever consequências e acompanhar esse desenvolvimento, mas um lugar que a gente tem que ter sempre esse cuidado do campo que a gente está olhando nesse lugar de inspiração do outro. E para finalizar, trouxe duas frases aqui de dois autores que eu sou apaixonado e que eu acho que tem muita relação com o filme. O da Clarice Lispector, né? Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome, que eu acho que tem muita relação com o que o Keating traz para os alunos. E do Rubem Alves, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e as pessoas transformam o mundo, que também tem muita relação com o filme. E para finalizar, Keating desperta novas formas de ser e olhar. A experiência estética e existencial transforma indivíduos que podem transformar o mundo ao seu redor. E é isso. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Vou ler aqui um comentário da Dirce, ela falou assim: "Em do filme, me vem a importância das relações, inclusive terapêutica, para acordar os outros sentidos, para sermos quem somos. Se este professor não apresentasse de forma diferente, não romperia com o que estava posto." Uhum. E a cada vez mais, eu penso que psicólogo na escola, né, tem a sua grande importância, né? Porque só o professor que vai fazer esse trabalho do levar a pensar fica sobrecarregado, né? Porque são tantas coisas que acontecem dentro de uma escola, né? E hoje é uma luta, né, de ter o profissional de psicologia, assistente social na escola, né? Então, eu acho que traz isso também, da gente ver a importância, né, desses profissionais. Exatamente. Bruno, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Queria agradecer a participação de todos, queria agradecer você, Débora, pelo convite, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por poder falar sobre o existencialismo, que é uma base filosófica que eu gosto muito, faz muito sentido para mim, dentro da Gestalt. Falar sobre esse filme, que é um filme que faz muito sentido para mim também, que eu gosto muito, sou apaixonado por filmes e apaixonado por esse filme. Então, fiquei muito feliz pela participação de todos, e é isso, estou muito feliz mesmo, assim, foi um dia feliz, uma manhã feliz de estar aqui com vocês, poder falar sobre a Gestalt terapia, que eu sou apaixonado, poder falar sobre psicologia, então é isso, muito, muito obrigado mesmo, assim. Aí eu que agradeço. Eu falei ontem nos slides, mas eu falo de novo, não só os slides, mas de todo o cuidado que você teve para trazer essa análise para a gente consegue ver o tanto que você caprichou, assim, de trazer realmente com tanta qualidade. Eu, particularmente, aprendi muito, assim, nessa manhã. Então, sou muito grata, Bruno. Vamos tirar uma foto antes da gente encerrar? Aí, se puder, só tirar do compartilhamento, por favor.